Nós gostaríamos de convidar seu presidente da Associação Nacional, Edivandir Paiva, para um momento especial deste nosso evento. Por gentileza, presidente. Olá, novamente, boa noite. Vamos agora começar aí a última palestra, uma palestra que será importantíssima para nós, uma honra receber aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Aires Brito. Mas, antes disso, nós vamos fazer aqui aquele momento que nós fazemos todos os anos e vamos ler a Carta de Salvador. Então, eu peço a todos os delegados de Polícia Federal ou de Polícia Civil que estejam na sala nesse momento, que venham ao palco. Bom, e nós vamos aproveitar, e nesses 2 dias nós fizemos um debate imenso aqui. Tivemos também, não foi combinado com o governo federal, né, que houvesse algumas manifestações que preocuparam os integrantes da Polícia Federal e que tornou esse momento um momento mais importante ainda, né? Então, em relação ao que vem ocorrendo, nós temos a ler a Carta de Salvador. Então, vamos lá. Obrigado. Carta de Salvador. Os delegados de Polícia Federal reunidos na cidade de Salvador, Bahia, por ocasião do 4º Simpósio Nacional de Combate à Corrupção, reafirmam suas convicções acerca dos valores, missão, significado e importância da Polícia Federal para o Estado brasileiro. Nos últimos dias, veículos de imprensa de todo o Brasil destacaram comentários do presidente da República sobre a nomeação para cargos diretivos da Polícia Federal. A lei atribui ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa de nomear e exonerar o ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal. Respeitamos a autoridade conferida nas urnas ao presidente da República. Somos uma carreira hierárquica e disciplinada, reconhecida pela qualificação técnica e admirada por toda a população brasileira. Contudo, a Polícia Federal não deve ficar sujeita a declarações polêmicas em meio a demonstrações de força que possam suscitar instabilidades em um órgão de imensa relevância, cujos integrantes são técnicos, sérios, responsáveis e conhecedores de sua missão institucional. Em outros governos, por diversas ocasiões, a instituição sofreu pressões e tentativas de intervenção. Diante do que parece ser mais uma delas, é necessário e urgente que a Polícia Federal conquiste garantias constitucionais e legais para se tornar, de fato e de direito, uma polícia de Estado e não de governo. Neste sentido, medidas legislativas são fundamentais para impedir qualquer tentativa de interferência na Polícia Federal. O primeiro passo é a aprovação da proposta de emenda constitucional que confere autonomia administrativa e financeira em tramitação há mais de 10 anos na Câmara dos Deputados. Outro movimento importante é estabelecer o mandato ao diretor-geral, com escolha baseada em critérios técnicos, republicanos e com limites impostos na lei. O dirigente máximo da Polícia Federal deve ter o poder de formar a sua própria equipe, sem pressões de cunho político, partidário ou sob risco de ser exonerado. Tal medida traria estabilidade para o órgão, conferindo previsibilidade administrativa. Nos últimos 2 anos, a instituição teve 4 diretores diferentes. Não é produtivo que pessoas se perpetuem no comando, nem que sejam breves, ao ponto de sequer poderem implementar os projetos. A Polícia Federal enfrenta, nos últimos anos, dificuldades operacionais, estruturais e financeiras por conta de seguidos contingenciamentos sem o direito de encaminhar sua própria proposta orçamentária diretamente ao Congresso Nacional. É praticamente impossível planejar a reposição de mais de 4.000 cargos policiais vagos. Além do mais, é necessário promover concursos complexos para atrair os melhores profissionais do mercado e dispor de meios para treinar e capacitar todo esse contingente. Não se confunde autonomia com independência ou ausência de controle. Defendemos a autonomia com regras claras, limites e com os critérios definidos pelo Congresso Nacional. Essa mudança não vai implicar aumento de custos aos cofres públicos. A Polícia Federal deve ser vista como um investimento. Por intermédio de suas investigações, devolve ao Estado um valor muito acima do seu orçamento. Chamar a Polícia Federal de gasto significa ignorar todo o benefício que ela traz para a sociedade, principalmente evitando e combatendo a corrupção.
A Polícia Federal já demonstrou à sociedade brasileira que merece toda a sua confiança, respeito e apoio. Por isso, a ADPF, entidade representativa nacional dos delegados federais, espera que o Congresso Nacional, renovado, cuja base de campanha foi exatamente a valorização das instituições de segurança e o combate à corrupção, possa contribuir na aprovação de um sistema de proteção contra qualquer possibilidade de interferência na Polícia Federal, a fim de garantir a continuidade no combate à corrupção e ao crime organizado. A Polícia Federal tem 75 anos de história. Como diz o trecho do hino que aprendemos ainda na academia, somos fortes na linha avançada. Com base neste princípio, a ADPF permanecerá atenta na defesa incondicional da instituição e no aprimoramento de sua atuação. Salvador, 23 de agosto de 2019, Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, ADPF. Bom, vamos iniciar o nosso painel. Gostaríamos de convidar também para a mesa, juntamente com o senhor presidente Edivandir Paiva, o senhor delegado federal Tiago Sena, por gentileza. Senhoras e senhores, temos a grata satisfação de convidar o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. E, sem maiores delongas, eu acho que eu não preciso mais repetir a honra que é para os delegados de Polícia Federal receber no seu principal evento jurídico o ministro Aires Brito. Então, está com o senhor a palavra e estamos ansiosos para ouvi-las. Eu que agradeço. Bem, presidente, senhores diretores da Associação dos Delegados de Polícia Federal, pessoas presentes, autoridades, amigos, a honra é muito grande de atender esse convite, de estar aqui, convidado por essa instituição que a própria Constituição categoriza como de existência necessária, na medida que qualificada como permanente, no artigo 144. O que é permanente? Não pode desaparecer do mapa jurídico, uma espécie de cláusula pétrea institucional. E, atendendo ao convite, numa perspectiva de ser útil, de contribuir para o entendimento da vida brasileira nos últimos anos, caracterizada, não se pode negar, por uma certa crise, uma certa instabilidade, uma certa perplexidade, uma certa desconfiança quanto à solidez do futuro do país, do Estado, da sociedade. E eu começo, como tenho feito, eu tenho feito 2, 3, 4 palestras, conferências por semana, e com muito gosto, muita honra, sempre nessa perspectiva de participar de um debate sério, de uma troca fecunda de ideias, sempre a partir de uma perspectiva objetiva. Tenho evitado, me permitam falar na primeira pessoa, tenho evitado subjetivar as opiniões, os entendimentos. E, ao contrário, eu procuro parâmetros objetivos para a emissão dos meus juízos, principalmente aqueles que eu tenho como técnicos, ou seja, como juízos jurídicos, lastreados em normas de direito positivo a partir da Constituição. Somos todos aqui da área jurídica, praticamente, não é isso, presidente? E eu não gosto, me permita a coloquialidade da frase, de achismo, né, de opinião meramente pessoal, a partir de um prisma exclusivamente subjetivo, personalíssimo ou personalista de análise das coisas. Por isso que o meu ponto de partida, quiçá meu ponto de chegada também,
nesses debates públicos pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil, o meu ponto de partida e, quiçá, de chegada, ao mesmo tempo, fonte e meta, simultaneamente, é esse aqui. É a Constituição. Porque, objetivamente, as saídas para toda crise mais séria, instabilizadora da vida coletiva, de alguma forma, a saída não é da Constituição, é pela Constituição. Por uma razão óbvia, não é? Lógica. Ela é a lei das leis. É a lex máxima do país. E se todos estão à cata de segurança jurídica para a vida individual e coletiva, não pode haver segurança jurídica maior do que aplicar a lei maior. Não é? Segurança jurídica máxima é gravitar em torno da lex máxima. Menos insulto, menos divisionismo, menos intolerância. Em suma, menos incontinência verbal e mais continência à Constituição. Quando se diz menos Estado e mais nação, é preciso buscar a coerência da afirmativa, não é? Da proposta, da propositura, da exortação. A lei que a nação fez para a sociedade brasileira foi a Constituição originária, esta daqui, sobretudo pelos seus dois princípios introdutórios. O princípio número 1, aliás, os títulos, pelos seus dois títulos formais, dois primeiros títulos. O primeiro deles com o nome sintomático, autoexplicativo, de princípios fundamentais. O segundo, também, dos direitos e garantias fundamentais. O único momento que vai da sociedade nacional ao Estado é a Constituição originária, porque tudo mais, legislativamente falando, normativamente falando, já vai do Estado para a sociedade. O caminho da sociedade para o Estado, normativamente, juridicamente, é um. O caminho que vai do Estado para a sociedade é outro. Esse caminho único, esse caminho normativo que vai da sociedade nacional para o Estado, tem nome, Poder Constituinte, cuja obra legislativa também tem nome, Constituição. Por isso que a Constituição, fruto da vontade normativa não do Estado, Constituição originária, porém, verdadeiramente, da nação brasileira. Eu sei que da nação é um meio cacófato, viu? Mas não há como evitar. Eu até procuro pronunciar pausadamente. Da nação brasileira. Essa lei que é fruto da vontade normativa, não do povo via Congresso Nacional, mas da nação brasileira, tridimensionalmente considerada no tempo, povo de ontem, povo de hoje, povo de amanhã. Essa vontade normativa que se traduz na Constituição faz com que ela seja a única lei, a única, que não tem número. Já percebemos isso, né? Só há uma lei que não tem número. É a Constituição. E por que não tem número? Porque é número único. É ímpar. Nada pode servir de parelha, né? Nada se iguala à Constituição. Não há par. A Constituição é única, igual a cada um de nós. Cada ser humano é único, insimilar, irrepetível. Porque a natureza
é o mais original dos artistas. Não se repete jamais. Não pisa nas suas próprias pegadas, no seu próprio rastro. Não? A Constituição não faz duas pessoas iguais. Ninguém é igual a ninguém. Assim como nada é igual a nada. Tal o nível, o grau de originalidade desta vida de aquém-túmulo, como diria Guimarães Rosa. Então, vamos à meta de todos nós que queremos fazer do Brasil o nosso amigo número 1 neste momento. Eu sou apenas o meu amigo número 2. O meu amigo número 1 é o Brasil, neste momento grave. Ele merece isso, essa inversão de prioridades. Então, a meta é a fonte, num aparente paradoxo. Ainda há pouco eu conversava com o meu amigo querido, procurador Geder, e eu dizia a ele, a Constituição é fonte, imã e bússola ao mesmo tempo. É o documento jurídico fundante inaugural de todo o ordenamento jurídico brasileiro, matriz de tudo, tem uma força de atração que nenhuma outra lei, tudo é atraído para a Constituição, para a normatividade constitucional, e tudo é parametrizado, né, por essa mesma Constituição. A Constituição, portanto, é simultaneamente imã, melhor dizendo, pela ordem, é fonte, imã e bússola. E se fizermos da Constituição uma espécie de mesa redonda, imaginária, metafórica, e nos sentarmos em torno dessa mesa redonda, nós vamos encontrar soluções para os problemas que nos afligem com maior gravidade, com maior... Os problemas que, de certa forma, não é? Ninguém pode negar, instabilizam a vida coletiva e comprometem o propósito de cada um de buscar o seu ponto de centralidade, de unidade, e, ao mesmo tempo, o ponto de coesão social, que é da unidade do todo. Unidade individual, unidade coletiva, e autoestima no ponto individualmente, autoestima no ponto coletivamente. Pico da consciência individual, pico da consciência coletiva, é o que todo mundo quer. E o ponto de partida e de chegada é a Constituição. Por isso que eu tenho dito respeitosamente que não me agrada essa história. Estou resvalando de novo para a coloquialidade, mas eu quero encetar com os senhores uma conversa amiga, sincera, né, de pessoas que querem trocar ideias. Aparentemente eu estou monologando, mas eu sei que estou conversando com os senhores. Estamos dialogando aqui. Estamos todos no mesmo barco, com o mesmo propósito altruísta, né, de fazer do Brasil o nosso amigo número 1. Se fizermos da Constituição essa mesa redonda, nós compreenderemos, mais do que isso, entenderemos tecnicamente que ela é o nosso maior trunfo, objetivamente falando, preto no branco, documentalmente, né, à disposição de todos, disponível o tempo inteiro, portanto, porque ela tem resposta para todas as questões. Pelo seguinte, ela é uma Constituição peculiarmente principiológica. Foi redigida sob a forma de princípios a partir do artigo 1º. Ali nós temos a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, princípio republicano, princípio federativo nessa ordem. Constitui-se em Estado democrático de direito, princípio do Estado democrático de direito, como princípio continente, de que tudo é conteúdo, inclusive a República e a Federação.
E tem por fundamentos, lá vem 5 princípios explícitos: a soberania, tanto popular quanto nacional, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Aí a Constituição vai para o parágrafo único desse artigo e diz: todo poder emana do povo, olha, o princípio da soberania popular, que o exerce por meio de representantes eleitos, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. Daí Lincoln haver dito, né? Democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. E o brasileiro, Tobias Barreto, nordestino, sergipano, embora notabilizado a partir de Pernambuco, radicalizando virtuosamente o conceito de democracia, numa pegada ainda mais acentuada do que a de Lincoln, disse: ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Artigo 2º, subsequentemente, são 3 os poderes da União. Olha aí, de novo, o princípio da separação dos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. A se relacionar por 2 outros princípios, o princípio da independência, o princípio da harmonia. Artigo 3º, aí vem 4 explícitos princípios a título de objetivos nacionais permanentes: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, desenvolvimento de todo o país, né? Geograficamente considerado, desenvolvimento geograficamente equilibrado, socialmente equilibrado, economicamente equilibrado. Compatibilidade entre a riqueza do país e a riqueza do povo, porque senão não se tem desenvolvimento, e sim meramente crescimento econômico. Promover, encurtar, eliminar, na verdade, número 3, erradicar a pobreza e encurtar distâncias sociais e regionais, geográficas. E, finalmente, promover o bem de todos, sem preconceitos, e vem de origem, de raça, de cor, de idade e tal, e sexo e quaisquer outras formas de discriminação. Vejam quantos princípios. Vai-se para o artigo 37, 5 princípios explícitos: legalidade, pela ordem, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. A Constituição exige que a Polícia Federal, que os órgãos de segurança sejam eficientes. Eficiência é excelência no desempenho das respectivas funções, porque os destinatários dos órgãos e entidades públicos, entidades e órgãos públicos, os destinatários são todas as pessoas constitutivas da nossa sociedade. E o povo merece o melhor, o público merece o melhor. Daí a exigência de uma atuação estatal eficiente. Bem, artigo 170, nós temos ali 9 princípios. Antes disso, artigo 4º, sobre as relações internacionais do Brasil, 10 princípios. Com esse nome, princípios, a Constituição não se faz de rogada. E os princípios são exigentes de regras para aportar os conteúdos deles. Se cada princípio não fosse relançado mediante regras jurídicas, eles não teriam conteúdo, não teriam consistência, resultariam numa bolha normativa, num vazio normativo. Discurso para inglês ver, muito bonito, mas sem eficiência, sem capacidade de incidir sobre o real. E por isso é que a Constituição é tão materialmente expandida. Há muitos anos que eu venho dizendo, em tom de brincadeira, mas brincadeira séria, apenas para descontrair um pouco o diálogo. Eu digo que a Constituição tem a semelhança de um determinado posto de combustível, cujo nome eu não pronuncio, resposta para todas as perguntas. Que coisa boa, não é? Que trunfo, que privilégio a gente dispor de uma lei maior que, pela sua principiologia copiosa, rica, densa, exigente
de uma materialidade expandida, mediante regras definidoras dos conteúdos de cada princípio, nós temos uma Constituição que dá resposta para tudo. Ou seja, nós somos felizes juridicamente e não sabemos disso. E como esses princípios e regras são civilizados, são democráticos, são humanistas, portanto, de merecimento intrínseco acima de qualquer discussão subjetiva razoável, podemos concluir que o Brasil é um país juridicamente primeiro-mundista. O Brasil é um país juridicamente primeiro-mundista. Triste a gente não... Mais adiante, não vai acontecer isso, vou apenas hipotetizar. Olhar para trás, depois de colheita de frutos ruins ou insuficientes, a gente olhar para trás e dizer, eu era feliz e não sabia. Eu era Nós éramos felizes juridicamente e não sabíamos. Então, essa é a conclamação. Os poderes não precisam fazer pactuação. Eles precisam fazer um pacto, sim, cada um deles com a Constituição, cada qual no seu quadrado normativo. E dentro dos poderes, as respectivas instituições, por exemplo, a Polícia Federal dentro do Poder Executivo, cada qual no seu quadrado normativo. A Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário, por exemplo, numa perspectiva de direito penal, de direito criminal, cada qual no seu quadrado normativo. Por definição, a polícia investiga. Claro que também serve de polícia judiciária, mas o principal é a investigação, a apuração das infrações penais. O Ministério Público, por definição, embora episodicamente, ocasionalmente, topicamente, excepcionalmente, possa investigar, mas o papel dele é, se for o caso, denunciar e depois emitir pareceres nas instâncias subsequentes. Claro, sem negar que exerce o Ministério Público o controle da atividade, o controle externo da atividade policial, e pode requisitar diligências investigatórias. Mas quem vai atender ao pedido de instauração de diligências investigatórias? Os órgãos de investigação criminal, constitutivos da segurança pública, ali no artigo 144. E em matéria de direito penal, que é que nos interessa mais de perto, há na Constituição explicitamente a regra de que compete à União legislar privativamente sobre direito penal. E, a partir do artigo 5º, a Constituição veicula normas típicas de direito penal. E o direito penal, eu prefiro até, se fosse possível, na Constituição originária, não chamaria de direito penal, chamaria de direito criminal, porque o crime vem antes da pena. E essa ideia de pena, de castigo, encobre a ideia também que é dever do Estado de ressocializar o criminoso, o apenado, devolvê-lo à vida social em condições melhoradas de convívio, né, civilizado, ou tolerável, ou palatável. Eu prefiro o direito criminal. E se quisermos entender bem o direito penal, parece-me, embora eu não seja, viu, Geder, penalista, não tenho essa pretensão, eu me considero também sem autolisonja, no sentido narcisista. Narciso acha feio que não é espelho, né? Verso genial de um baiano, todos nós admiramos, Caetano Veloso. Aliás, morreu recentemente um baiano que revolucionou a música com a bossa nova, de quem, no dia da morte, disse, não me lembro se foi o jornal francês Le Figaro ou Le Monde, disse, morreu o gênio dos gênios da música, João Gilberto. Bem, a Constituição
nessa perspectiva de direito penal, nos obriga a vinculá-lo, a estudá-lo, em três perspectivas. O direito penal em face dos indivíduos, o direito penal em face da sociedade, o direito penal em face do Estado. Em face dos indivíduos, o direito penal visa a assegurar a eles a continuidade do desfrute dos chamados bens de personalidade, notadamente direitos e garantias fundamentais, liberdade de reunião, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de pensamento, né? Enfim, esses direitos que são bens de personalidade, porque sem eles o indivíduo se reduz a subindivíduo, a pessoa humana a subpessoa, o cidadão a subcidadão. Os bens de personalidade são componenciais, integrantes da própria personalidade. Não existe personalidade de um lado e esses bens fundamentais de outro. Eles são chamados de fundamentais porque relançam o discurso dos princípios fundamentais e porque elementarizam a personalidade humana. E o direito penal, na perspectiva do indivíduo e dos direitos fundamentais que assistem ao indivíduo, o direito penal quer colocar os indivíduos a salvo de perturbação, de impedimento. O que se penaliza, criminaliza, é a violabilidade de certos bens da vida, que são bens jurídicos, e mais do que bens jurídicos, são direitos fundamentais. E direitos que assistem a coletividade como um todo para que ela não experimente estados, situações de instabilidade comprometedora desse projeto de vida coletivo no plano da existência, estabilidade ou equilíbrio e avanço, o progresso. E da perspectiva do Estado, o direito penal visa, né, impedir que a ordem democrática, que a ordem constitucional, que a ordem pública, não é? Esses bens jurídicos, que são bens coletivos essenciais, fundamentais, sejam comprometidos de forma a inviabilizar o bem de todos, a paz social, o equilíbrio da sociedade. E o Estado tem essa... O Estado precisa de que o direito penal contribua para assegurar as condições de que ele depende para conviver com a sociedade nessa tríplice perspectiva, da permanência da sua existência, equilíbrio e evolução. Agora, o direito penal, para isso, ele estabelece como que limites para o Estado investigar, para o Estado denunciar, para o Estado processar e julgar. Nós sabemos, né? Não há crime sem lei anterior, né? Não há pena, não há crime sem prévia definição legal, nem pena, também sem prévia cominação legal, o princípio da individualização da pena, o princípio do juiz natural, o devido processo legal, o devido processo legal substantivo, e por aí vai, não é? As penas que são enumeradas pela Constituição e não comportam, por exemplo, banimento, tortura, violação da integridade física e moral, seja do preso, temporário, provisório, seja do apenado, os limites que a Constituição estabelece para a elaboração de normas de direito penal e que fazem parte também do conceito da eficácia. Não há direito penal eficaz senão com a estrita, rigorosa observância desses anteparos, dessas salvaguardas constitucionais que são, antes de tudo, civilizadas. O indivíduo não deixa de ser indivíduo pelo fato de cometer um crime, de incidir em infração penal. Ele continua um ser humano. E
E o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, para que se tenha uma ideia de como a Constituição prestigia a humanidade que mora, a humanidade que reside, que habita cada um de nós, a humanidade que mora em cada um de nós, que reside em cada um de nós, que nos define onticamente, que faz parte da nossa estrutura identitária, até antropológica. A Constituição tem tanto apreço pelo princípio, pelo ser humano, que faz uma distinção, embora não explícita, entre princípio da dignidade da pessoa humana e princípio do humanismo. O princípio do humanismo é implícito. O princípio da dignidade da pessoa humana é explícito. A dignidade da pessoa humana tem a ver com o ser humano aqui e agora, vivo, fenômeno pós-parto com vida, em carne e osso, com olho e pálpebra, veia e sangue, unha e carne, vísceras, cartilagens, com endereço, com CPF, residente aqui e ali, com CPF, certidão de nascimento, passaporte. A dignidade da pessoa humana tem a ver com a vida biológica, psicológica, psíquica, anímica, a liberdade, a igualdade, a propriedade, a segurança. Mas a dignidade, essa é a dignidade da pessoa humana. Sobretudo, artigo 5º, cabeça da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros alguém com nacionalidade e aos estrangeiros também com nacionalidade. Residente no país, a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos seguintes termos, e vem os termos. Isso é a dignidade do ser humano em concreto. Agora, o humanismo é mais do que isso, porque compreende os fenômenos anteriores ao parto, os fenômenos posteriores à morte física, a abstração de coisas como patrimônio documental, até da humanidade, patrimônio ambiental, patrimônio cultural, patrimônio intelectual, patrimônio científico, patrimônio artístico. Isso é humanismo, que é mais do que dignidade da pessoa humana. O princípio dos princípios na Constituição, explicitamente, é a democracia. Estado democrático de direito, artigo 1º, cabeça. Mas o princípio dos princípios, implícito, princípio continente, é o do humanismo. E o humanismo esplende, se consubstancia na democracia de 3 vértices: democracia liberal, democracia social, democracia fraternal ou solidária. E se operacionaliza esse humanismo por um tipo de governabilidade de que praticamente ninguém fala, mas é preciso falar muito, me permito dizer. O princípio do humanismo, que esplende e resplende na democracia de 3 vértices, a liberal, a social e a fraternal, ele se operacionaliza pela governabilidade constitucional, que é a governabilidade que interessa, de reverência à Constituição permanentemente. É a governabilidade humanista, tanto faz dizer governabilidade constitucional como governabilidade humanista. Mas esse direito penal de que eu vinha falando, ele se operacionaliza também, primeiramente, por um sistema de justiça, de que fazem parte as seguintes instituições: os delegados de polícia, estruturados em carreira, formados em direito, titulares de diploma de curso de faculdade, de uma faculdade de direito, os delegados, os defensores públicos, ou as delegacias de polícia, a defensoria pública, tanto a federal quanto a estadual e a distrital, o Ministério Público, a advocacia pública, a advocacia privada e, finalmente, a magistratura.
Sistema de justiça, não confundir com poder judiciário. O poder judiciário é o aparato de cúpula do sistema de justiça, mas não é todo o sistema de justiça. E atua por impulso das outras instituições componentes do sistema de justiça e sob o controle, a vigilância, né, das outras instituições formadoras do sistema de justiça. E outro modo de operacionalizar o direito penal é pelos órgãos de segurança pública, e aí nós saltamos para o artigo 144 da Constituição, que lista os órgãos de segurança pública a partir da Polícia Federal, estruturada em cargos de carreira e qualificada como permanente. E com a obrigação de atuar eficientemente para defesa da ordem pública e da incolumidade do patrimônio e das pessoas. Uma instituição de Estado, não é de governo, propriamente. Uma instituição que, para ser eficiente nos termos da Constituição, tem que atuar tecnicamente e, portanto, dotada, logicamente, de autonomia técnica para interpretar, notadamente, as normas de direito penal e de direito processual penal. É interessante ver como, ao cuidar da Polícia Federal, a Constituição o fez fora do título versante sobre a organização do Estado, título de número 3, fora do título versante sobre a organização dos poderes, título número 4. Faz parte de um outro título, de número 5, que cuida da defesa do Estado e das instituições democráticas. Não é interessante isso? Ao lado das Forças Armadas. Claro que há um vínculo com o Poder Executivo, mas o Poder Executivo não assambarca, não captura a instituição. Chefia do Poder Executivo é uma coisa, aparato de Poder Executivo é outra coisa. A chefia do Poder Executivo se coloca assim na cúpula do sistema de segurança pública, das Forças Armadas também. A Constituição diz que o presidente da República exerce o comando supremo das Forças Armadas. Mas porém, para a chefia do Poder Executivo encarnar com fidedignidade jurídica a instituição, essa ou aquela. Não para imposição de voluntarismo, evidente. Nós estamos superando esse visual mais cesarista, mais imperial, mais unipessoal do poder público, notadamente a partir do Poder Executivo. É que nós ainda temos muitos defeitos de fabricação e somos sequelados por isso em muitos aspectos. E eles compõem o nosso inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo precisa ser trazido para o consciente da gente, para o consciente coletivo, ser submetido a um escrutínio, a uma análise crítica, e muita coisa desse inconsciente certamente irá para o lixo da história. Aliás, que bom que o ralo da história nunca entope. Eu não estou controlando meu tempo, pode... Tá, não é? Bem, fui autorizado a continuar. Os órgãos de segurança pública no Brasil, eles hoje são... E que coisa boa. Pela primeira vez eu posso testemunhar tecnicamente, juridicamente, me permite até dizer cientificamente, não é que esses órgãos de segurança pública, dão um testemunho eloquente, objetivo, de que nós estamos caminhando para uma vida muito mais institucionalizada, que é vida civilizada. As pessoas,
As coletividades não devem gravitar em torno de lideranças, de chefias, de comandos unipessoais, e sim de instituições, porque as instituições são o reino da permanência. Olha o que disse a Constituição, que a Polícia Federal é permanente. Cada uma, a Polícia Rodoviária é permanente, a Polícia Ferroviária é permanente. O adjetivo permanente foi usado reiteradamente e não por acaso. As instituições são o reino da permanência, o reino da impessoalidade, o reino da especialização funcional, o reino da eficiência e o reino da transparência. Rui Barbosa dizia, Rui, aqui da Bahia, numa frase oracular, lapidar, exemplar, ninguém no mundo disse nada igual. Rui Barbosa disse, salvação, sim. Salvadores, não. Salvação, sim. Salvadores, não. Disse melhor do que Brecht, o dramaturgo, pensador, poeta alemão, que alguns anos depois, na década de 40, disse, triste de um povo que precisa de heróis. Porque os heróis assambarcam, capturam, põem debaixo do braço as instituições, roubam a cena das instituições, são usurpadores, não servem às instituições, põem as instituições a serviço do seu personalismo. De novo, Narciso acha feio o que não é espelho. Então, a Polícia Federal é uma instituição permanente a serviço da segurança pública, voltada para a defesa, a proteção da ordem pública e da incolumidade dos bens e das pessoas, focadamente, não é? Focadamente. E eu vejo com muito bons olhos essa credibilidade aurida, não é? Adquirida pela eficiência, pela competência, pela impessoalidade, pelos órgãos de segurança pública, a partir da Polícia Federal. Porque a ideia de institucionalidade é que nos levará à superação de um visual do mundo, de uma mundividência, de uma cosmovisão, fruto de mentalidade puramente colonial, que de arejada, evidentemente, não tem nada, que de atualizada não tem nada. Eu não me considero um utópico, menos ainda um quixotesco. Juridicamente, eu não sou um romântico. Poeticamente, sim. Eu me valho da poesia no ponto de partida das coisas, não da poesia, do sentimento, né, que é próprio dos artistas, dos poetas, dos músicos. Hoje a física quântica e a neurociência comprovam que, como tudo na vida é dicotômico, é dual, é binário, não há nada que não tenha o seu oposto. Também o cérebro humano se compõe de dois hemisférios. O hemisfério direito, logicamente, e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito é dominantemente o locus, o point, né, o habitat do sentimento. E o hemisfério esquerdo, o locus, o point, o habitat, o espaço do pensamento. A velha dualidade, QE, quociente emocional, lado direito, QI, quociente intelectual, lado esquerdo. Mas tudo que existe na vida é assim dicotomicamente para se compor numa unidade, não é? Para se compor numa unidade. No fundo, a vida coreografa o tempo inteiro a dança da sua própria unidade. O faz pelas dicotomias. A gente experimenta as dicotomias e salta para o ponto de unidade. É um salto quântico, é um salto de qualidade. Por exemplo, biologicamente, o embrião se contrapõe ao óvulo. O embrião não, perdão. O sêmen
ou numa linguagem bem coloquial, o espermatozoide masculino, lógico, e o óvulo feminino. Quando os dois se compõem numa unidade, pela penetração do óvulo pelo espermatozoide, uma terceira realidade espoca. Emerge a do embrião. E o embrião fica no lugar do óvulo e do espermatozoide que se imolam. Aquele espermatozoide, aquele único que penetrou o óvulo para a fecundação. O embrião é uma terceira realidade, é um a posteriori. O óvulo e o espermatozoide, um a priori. E eles se imolam em benefício, em louvor do embrião, que nos primeiros dias, 7 dias, outros dizem 14 dias, é chamado de zigoto, não é? Numa linguagem médica, zigoto. Parece que o aquém da vida lateja, pulsa nas tramas do óvulo e do espermatozoide, não é? O aquém do início. Assim como o além do fim, talvez esteja nos planos de fuga dos neurônios, quando da morte do cérebro. Os neurônios estabelecem um plano de fuga e vão para essa tal de nuvem aí, e ficam à disposição, como patrimônio da humanidade, à disposição das futuras gerações. Então, aqui é noite, no Japão é dia. Olha aí a dicotomia, dia e noite. Mas a vida, com V maiúsculo, que nos serve de entorno, que nos antecedeu e vai nos suceder, na qual estamos embutidos, essa vida está aqui, noite, está no Japão, dia. Ela como que não se dá a fraqueza de ficar apenas num dos pontos de contraposição. Ela, ao mesmo tempo, está aqui e está ali. E quem está, ao mesmo tempo, nos dois polos, não está em polo nenhum. Não se dá a fraqueza da experiência meramente bipolar. A vida se dá a grandeza da experiência da unidade. E há pessoas que não se dão a fraqueza de viver num polo ou no outro, numa trajetória, digamos assim, meio saci, não é? Desequilibrada. Há pessoas que têm essa maturidade, esse equilíbrio, esse discernimento de saltar para o ponto de unidade. Por isso que eu disse, a vida coreografa o tempo inteiro a dança da sua própria unidade. E a unidade que é um a priori, consciente emocional. QI, o outro a priori, consciente intelectual. Quando os dois fazem um casamento por amor, saltam para a terceira realidade, que é a da consciência. A consciência seria uma a posteriori. E, alcançado o patamar da consciência, parece que o ser humano transita não de meio para fim, mas de fim para fim. E não de base para o topo, mas de topo para topo da existência. João Gilberto. A vida, essa poção musical da vida, se entregou tão por inteiro ao João Gilberto, e ele teve a coragem, né, de aceitar por inteiro essa poção musical da vida, que os dois imprimiram à vida mesma uma experiência, quiçá, de ultra totalidade, mais do que total. Aliás, Caetano Veloso tem qualquer coisa aí numa música dizendo mais que demais, não é? Não é isso? É um verso muito bonito. Então, existe a dimensão do mais que total, porque o ser humano é assim. Ele pode ficar aquém das feras e pode ficar além dos deuses. Bem, o que eu quero dizer para terminar? Que talvez estejamos, e eu me louvo, nesse experimento institucional da Polícia Federal que veio para ficar, e diga-se o mesmo do Ministério Público, diga-se o mesmo da Defensoria Pública, não é? Da advocacia pública, da advocacia privada, das delegacias de polícia.
e tantas instituições deste nosso país, da imprensa, instituição privada. Eu penso que nós temos, num aparente paradoxo que eu vou dizer, repito, não me considero utópico, muito menos quixotesco. Não quero dourar a pílula, não quero nem me enganar, nem enganar ninguém. Quem sabe que não estejamos no limiar de uma repaginação por cima de todos nós, recuperando a dimensão institucional da vida, civilizada, para manter com o nosso país um elo de pertencimento honroso, orgulhoso. Chega de personalismo, né? Chega de cesarismo. Chega de caudilhismo, triste de um povo que precisa de heróis. Quem sabe esse presidencialismo nosso, tão hiperatrofiado, que coloca nos bolsos de uma mesma pessoa a chave dos cofres públicos e nas mãos dessa pessoa a porta de entrada, as chaves de entrada de cargos públicos, de verbas públicas, orçamentárias, notadamente, claro. Comandante em chefe das Forças Armadas, autoridade máxima do aparato diplomático, enfim, quantos poderes nas mãos de uma autoridade só. Quem sabe, né, nós não façamos do nosso presidencialismo, sem precisar mexer na Constituição, porque é muito complicado, o que os americanos fizeram. Eles parlamentarizaram o presidencialismo deles, a ponto de um presidente, vou falar em tese, viu, teoricamente, mas os senhores vão entender bem, um presidente subjetivamente autoritário não conseguia emplacar um governo objetivamente autoritário. As instituições não deixam, a sociedade civil não deixa, a imprensa não deixa, o parlamento não deixa. Quem sabe o parlamento não passe a entender que é reducionismo associar políticas públicas ao Poder Executivo. Pode haver políticas públicas, sim, no âmbito do Legislativo e até no âmbito do Judiciário. Muitas políticas públicas. É possível reconhecer força normativa à Constituição diretamente, sem precisar da mediação das leis. Muita coisa. Por exemplo, nepotismo, eu fui o relator. Eu me baseei para proibir o nepotismo e os ministros, outros, me apoiaram e adensaram o meu voto nos princípios, notadamente, republicanos, por definição, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência. A impessoalidade é um princípio, está lá no artigo 37, referido à administração pública, mas ele é republicano, é para todos os poderes. Aqueles princípios que estão ali, aqueles 5, são pan-republicanos e pan-federativos. Eles vinculam toda a república e toda a federação. Quem sabe essa crise nos leva a entender que é chegada a hora de se dar o respeito, coletivamente e individualmente. Todos nós fazendo-nos merecedores dessa Constituição, que, a partir do próprio artigo 37, faz uma distinção claríssima, para mim, entre quem governa e como se governa. Como se governa é o que interessa, é muito mais importante do que quem governa. Também, numa coloquialidade talvez excessiva, não interessa o cara do poder, interessa a cara do poder, a fisionomia do poder. Um poder legal, impessoal, moral, público, eficiente, e mais do que isso, é preciso aplicar a lei por um modo
impessoal, é preciso aplicar a lei por um modo moral, é preciso aplicar a lei por um modo público, é preciso aplicar a lei por um modo eficiente. Isso é se dar o respeito institucionalmente, não é? Não é a grande oportunidade para sair dessa crise assim, com consciência plena das coisas e por vias rigorosamente objetivas, tão objetivas quanto legítimas, vitalizando, tonificando a Constituição de 1988. Está fazendo 30 anos, já fez. Vai para 31 anos no dia 5 de outubro. O marco dos 30 anos, o lapso dos 30 anos, historicamente é muito curto. A Constituição norte-americana é de 1787. Olha, é muito curto esse lapso. Mas já conseguimos muita coisa. Liberdade de imprensa em plenitude, inclusão digital do mais largo espectro, cruzamento de dados eletrônicos. Olha, é uma revolução esse tal de cruzamento de dados eletrônicos. Órgãos de inteligência como COAF, reticência. COAF, Receita Federal, Banco Central, Polícia Federal. E a internet, como dizia Manuel Castells, que se, por um lado, nos causa um certo desalento, uma certa perplexidade, não é? Ela tem propiciado contrafações, as cópias, ele não disse nessa linguagem, as cópias estão metidas a tomar o lugar dos originais, as sombras estão assanhadas para tomar o lugar das luzes, a aparência querendo usurpar o papel da essência, as fakes se passando por fatos. Mas isso é fase. Nós vamos superar isso. Já estamos ficando mais exigentes, mais críticos. A percepção geral das coisas já nos chega quase que instantaneamente. A internet pode ser também uma via de esperança, de confiança no futuro. A democracia tem conteúdos. Ela não vence por nocaute. E não vence de tudo, ela tem conteúdos. Não é o meu. Eu acho que está dizendo que é para terminar, e eu vou terminar. A democracia tem muitos conteúdos, muitos. Um deles é o da transparência, da visibilidade do poder. A ponto de Norberto Bobbio conceituá-la, a democracia, a partir desse conteúdo, desse prisma. Disse ele, democracia é o governo do poder público em público, perante o público, desnudadamente, com toda a transparência, excomunhão da cultura da coxia, do camarim, do bastidor e canonização da cultura do sol a pino. Nós já estamos vivendo isso em boa medida. E vou terminar com uma frase que eu não vou explicar para que os senhores desenvolvam por conta própria. À luz da Constituição, a informação é mais importante do que o informante. Muito obrigado. Bom, obrigado, ministro. Nós vamos iniciar aqui o momento do debate. Parabéns pela palestra. E eu vou começar fazendo aqui uma pergunta que, ano passado, o ministro do Supremo esteve aqui também, e foi feita a mesma pergunta para ele, não tem como fugir. O que o senhor acha do chamado ativismo judicial que digamos, o que o STF sofre críticas de praticar? Muito boa pergunta. Há uma diferença entre ativismo e proatividade, não é? O ativismo judicial
é usurpação de competência alheia. Claro, usurpação. É redundante dizer de competência alheia. Mas, no caso, é, sobretudo, usurpação de competência legislativa. O Supremo não é fonte primária do direito. O Poder Judiciário não é nem o Supremo. Agora, quando se percebe que essa Constituição aqui, guardada, em última análise, por derradeiro, né? Quem fala por último. Olha, já avançamos tanto democraticamente que já não se pode impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas, nem o judiciário de falar por último. Agora, cada qual no seu quadrado normativo. Investigação é uma coisa, denúncia é outra coisa, processo e julgamento, uma terceira realidade jurídica. Essa percepção de que a Constituição tem resposta para essas questões de interesse coletivo maior, porque atinentes com direitos fundamentais, equilíbrio do Estado, ordem democrática, ordem constitucional, a percepção de que a Constituição tem resposta para esses grandes problemas leva o intérprete do direito a um requinte de aprofundamento analítico. Um olhar interpretativo novo sobre um texto normativo velho pode surpreender no texto normativo angulações normativas, propriedades normativas insuspeitadas antes. Quando o intérprete se livra dele mesmo, se salva dele mesmo, tira a trave ideológica do olho, o cisco partidário do olho, a nuvem do medo ou do desejo de agradar do olho interpretativo, a possibilidade de fazer o texto crescer normativamente, render normativamente, sem acrescentar nada a ele, é retirar dele, desatar dele. Essa possibilidade é muito maior. Uma filósofa, poeta, escritora francesa, Anaïs Nin, ela disse: as coisas não são como efetivamente são. As coisas não são como efetivamente são. As coisas são como somos. Vamos trazer para a norma jurídica. A norma não é aquilo que objetivamente é. A norma termina sendo aquilo que subjetivamente nós somos. Aquilo que subjetivamente o intérprete é. O intérprete é voluntarista. Ele quer impor o seu subjetivismo à objetividade do direito. Pirandello disse: assim é se lhe parece. Olha, assim é se lhe parece. Quando eu era muito jovem, li um trocadilho de Fernando Pessoa. Não um trocadilho, uma frase em que ele, com humildade, disse: o universo não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho do universo é que é uma ideia minha. Vamos parodiá-lo juridicamente. A norma não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho da norma é que é uma ideia minha. Então, quando a gente humildemente se livra das convicções personalíssimas, Nietzsche disse: toda convicção é uma prisão. Nietzsche disse também: o contrário da verdade não é a mentira, são as nossas convicções. Então, quando a gente se salva da gente mesma, da vaidade, do voluntarismo e etc., a possibilidade de enxergar no direito positivo angulações normativas transformadoras da realidade numa pegada civilizatória, essas possibilidades são muito maiores. E quando o judiciário faz isso, vamos convir sob a liderança do Supremo, o que é que diz a sociedade? O que é que diz a imprensa de ordinário? Isso é ativismo.
Não estava. Por que não decidiu antes assim? É porque o Supremo não enxergava antes assim. E porque a cabeça da gente vai se abrindo, não é? Progressivamente. A apropriação cognitiva das coisas, e o direito não foge à regra, se dá progressivamente. Aí o Supremo vem e proíbe o nepotismo, possibilita o uso de células tronco embrionárias para fins científicos e terapia humana, consagra a liberdade de imprensa em plenitude, reconhece a liberdade de imprensa em plenitude, julga favorável a ADIM do humor. É possível, sim, em época de eleição, usar do humor para criticar ou aplaudir, censurar, comentar, caricaturas, charges. Vem o Supremo e libera a marcha da maconha, consagra a união homoafetiva, reconhece na união homoafetiva as mesmas consequências da união heteroafetiva. A ONU premiou o Supremo em junho do ano passado e em novembro do ano passado, considerando a decisão do Supremo sobre a homoafetividade como patrimônio documental da humanidade. E o ministro Toffoli gentilmente me pediu para receber esse presente, porque eu fui o relator. Vem o Supremo, ano passado, há 2 anos, e diz, olha, espera aí, o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição proíbe, sim, financiamento empresarial de campanha eleitoral. Aí o Supremo reconhece a dignidade dos índios, reconhecendo a eles o direito a uma demarcação de terras, para que eles se reproduzam economicamente, culturalmente. Pena que os nossos índios não nos catequizaram nem um pouco, não é? E olha quantas decisões. Lei Maria da Penha, constitucionalidade da lei da ficha limpa, constitucionalidade da Lei Maria da Penha, constitucionalidade das cotas raciais, constitucionalidade das cotas sociais. Djavan sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Quantas decisões? Biografia não autorizada. Porque biografia autorizada é autobiografia. A Praça Castro Alves é do povo. E o dono desses versos não é do povo, não? Quantas decisões arejadoras dos nossos costumes, quantas? Mas a reação da sociedade é: o Supremo está inventando, está inovando. Não, isso não é ativismo, isso é proatividade. Agora, se eventualmente o judiciário incide em ativismo, em usurpação, bem, aí é desvio, aí é sair do seu quadrado normativo e desrespeitar a Constituição. Mas é muito difícil hoje. Hoje está acontecendo o que Thomas Jefferson dizia: o preço da liberdade é a eterna vigilância. O povo brasileiro nunca chegou tão perto nos calcanhares até do Supremo Tribunal Federal para cobrar coerência, consistência, solidez nas decisões. Nós avançamos muito, muito, e ainda vamos avançar muito mais. Eu não sou um desalentado. Não sou. Orador Tiago. Ministro, nosso caro professor, antes de fazer uma pergunta, eu vou ter que quebrar o protocolo para dar uma tietada no senhor. Aqui, eu sou daqui e estudei aqui, e sou de uma época em que, antes do senhor ser ministro, suas palestras, suas aulas, quando vinham aqui, tiveram uma influência muito grande sobre minha geração. Eu me lembro que, quando o senhor vinha, todas as faculdades, na época eram poucas, eram só 3, fechavam, os professores marcavam aula, todo mundo se mandava e ia ver. Era uma verdadeira estrela, né? E eu me encantava, como me encanto ainda, com o seu raciocínio, que foi a primeira vez que eu, como jovem estudante, vi que o rigor do raciocínio jurídico não é inimigo da coloquialidade, né, de certas, do amor à língua e de ideias diferentes, né? A gente tinha aquela ideia de que a pessoa era muito informal e não era tão rigorosa no raciocínio jurídico, ou o contrário, era muito rigorosa e muito sisuda, né? E isso sempre me encantou. Então, eu fiquei feliz
quando vi que ia compor essa mesa com o senhor, porque eu sou realmente fã desse seu estilo. Outra coisa também que é sua marca é mostrar, nesses tempos em que está muito em voga a força, a grosseria, né, a falta de educação, mostrar que a firmeza vem do bom argumento, do cavalheirismo, da gentileza, e o senhor é uma luz, como foi aqui, como deu para sentir nessa palestra, é uma luz nesse momento meio nebuloso. E, obviamente, quando eu digo nebuloso, dependendo do posicionamento, os meus posicionamentos políticos, não quero dizer de agora, né? Já vem de algum tempo, esse culto à força, à grosseria. Então, por isso, muito obrigado. Mais uma vez, é uma alegria grande rever o nobre mestre. Obrigado, Tiago. Obrigado. Obrigado. Pergunta simples. O senhor falou durante a palestra que a Constituição é imã, bússola, ou seja, ela é caminho e também é orientador, né? Há uma percepção de que está muito fácil, ou é muito fácil, procurar soluções fora da Constituição. Esteve recentemente, hoje ou ontem, uma entrevista, que, diante de um julgamento do Supremo, né, uma certa autoridade disse talvez esteja na hora da gente mudar a Constituição para fazer entrar um princípio, uma norma que contrariava uma decisão de ontem do Supremo. Então, essa percepção é verdadeira em sendo como fazer a prática política do Brasil, política lato sensu, jurídica, normativa, voltar para o leito da Constituição. E, como o senhor disse, está tudo ali, não há necessidade de outra. Então, essa é a minha pergunta. Perfeito, Tiago. Obrigado pelo carinho. O seu coração funcionou. Eu estava dizendo, né, sobre QE e QI, os dois são necessários para o exercício da nossa profissão. O entendimento dos textos normativos a partir da Constituição. Agora, é bom começar pelo QE, é bom começar pelo quociente emocional. Eu falava de sentimento, né? Porque o sentimento é sinônimo de coração. Não é coração, músculo cardíaco. Não é? Aqui no lado esquerdo do peito da gente, batendo pendularmente. Para a ciência, neurociência e física quântica também, o sentimento é uma categoria neural. E é a sede da intuição, da premonição, da imaginação. E, portanto, da criatividade, digamos, mais à solta, mais corajosa, mais virginal ou casta. É o sentimento. E é interessante como eu vi num expoente da física quântica e também na neurociência, não me lembro em quem especificamente, um ponto de vista coincidente, um entendimento igual, de que o lado direito da gente é o lado feminino, porque é o lado mais do que da sensibilidade, é o lado da sensitividade. Não é? E o lado esquerdo da razão, do método, do planejamento, das teorizações mais abstratas, do planejamento, o lado das definições, o lado esquerdo é o lado do pensamento. Então, sentimento, pensamento. Se a gente começa pelo sentimento, por exemplo, de justiça material, é um bom começo. O sentimento, o coração tem mais histórias para contar do que a razão. Porque é de se supor que no ventre materno o sentimento já exista ali no feto, na crisálida, em vias de ser borboleta, em vias de alçar voo. Ao passo que o pensamento é um fenômeno pós-parto, de conexão de ideias, de percepção das coisas já experimentalmente após o parto. O sentimento tem mais histórias para contar.
O ponto de arremate é o pensamento, mas o ponto de início deve ser o sentimento, porque parece também cientificamente provado que o sentimento abre os poros do pensamento e o pensamento não abre os poros do sentimento. Essa característica da reversibilidade não é do pensamento. Bem, mas a sua pergunta foi no sentido, Tiago, de... Pode repetir a parte final que você disse. Fazer Essa, recuperar na prática. como trazer para o leito, né, Leito constitucional. do Constitucional. Olha, a gente faz essa conclamação, né, porque é o óbvio, não é o óbvio. Dizia Nelson Rodrigues que era preciso insistir no óbvio, porque a gente complica as coisas, né? A gente não quer partir do simples para o complexo, nem do perto para o longe, nem do concreto para o abstrato, nem do visível para o invisível. A gente faz a coisa ao contrário. E, às vezes, faz tempestade em copo d'água porque não observa o método mais recomendável, né? Autoevidente. Olhem, uma vez eu disse para meus filhos o seguinte: meus filhos, o maior dos ensinamentos de Deus, eu acredito que Deus exista. Não costumo recorrer a Deus, assim, para explicar as coisas. Mas eu acredito, eu sou mais criacionista do que darwinista, evolucionista. Eu disse, olha, todas as religiões, religião é religação, né, das criaturas ao Criador, todas as religiões têm suas leis de Deus, todas, seus mandamentos. Porém, para mim, pai de vocês, a maior de todas as leis de Deus em qualquer religião, e eu não quero ser herético, quero ser sincero, a maior de todas as leis, o maior de todos os mandamentos é este, 2 pontos. Não fazer tempestade em copo d'água. Porque quem faz tempestade em copo d'água torna a vida em torno de si tão problemática. Que pessoa de difícil convivência. E deve dar um trabalho danado a Deus para depois compor as coisas, né? Olha, não faça tempestade em copo d'água. Bem, sendo assim, partindo do simples para o complexo, etc. O que nos cabe na área, nós da área jurídica, nós da área estatal, de carreiras de Estado, acho que devemos parar e, de sã consciência, a gente dizer, olha, o material de que precisamos para projetar de nós mesmos, individual e coletivamente, uma versão melhorada, civilizada, aqui é a Constituição. Vamos fazer uma profissão de fé em torno da Constituição. Se fizermos isso, prestigiaremos ao máximo a Polícia Federal. Há tantas vertentes normativas em prol da Polícia Federal, para dar um exemplo curto, que ainda não enxergamos por falta de profundidade analítica. Olha, o direito brasileiro não padece de déficit de normatividade. Nós é que padecemos de déficits de cognição, de interpretação e de aplicabilidade. Se queremos encostar na parede, olha eu de novo aqui, coloquial por excessivamente, se queremos encostar na parede certas autoridades até, a Constituição é o nosso escudo, é o nosso ariete, não é? A nossa ponta de lança é a Constituição. Vamos raciocinar com ela, argumentar com ela, e vamos conhecê-la em profundidade. Ela merece isso, né? Está à espera de nossa incursão cognitiva mais decidida. É nossa vocação jurídica, não é? É nossa vocação. Eu acho tão simples e, ao mesmo tempo, eu digo, eu estou fazendo papel aqui, será? De romântico mesmo, não é?
de alienado, de fora da realidade. Olha, devo dizer ainda, ele era frade e hoje não é mais, como é o nome dele. Não é Frei Beto, não. Adoro Frei Beto. Gosto muito dele. Leonardo Boff, que também é muito bom, filósofo, teólogo. Leonardo Boff dizia assim, e deve continuar dizendo: ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. É um entendimento a partir de um ponto, de um critério, de um parâmetro. Vamos colocar, para resumir as coisas, os critérios do pessimismo e do otimismo. E vamos argumentar cientificamente. O que é que diz a ciência? A neurociência, inclusive. Que o otimista, que o pessimista, ele não está errado. É temperamento dele, é o modo de ser na vida. Mas ele empaca na análise, no diagnóstico. E pode ser até um diagnóstico preciso, real. Não, o pessimista não quer nem dourar a pílula, nem tapar o sol com a peneira, ele apenas é cru, é duro, não é frio na análise. Muito bem. Mas ele empaca no diagnóstico, ele não salta para o prognóstico, ele não salta para a propositividade. E o otimista não sabe fazer análises com o mesmo rigor metódico, científico, sem dar o salto superador do problema identificado. O otimista é um propositivo. Então, escolha. A escolha. Eu sou propositivo, eu busco saída, busco soluções. Aliás, eu fiquei de dizer, viu, Tiago, e terminei sem dizer, que sentimento, como sinônimo de coração, né? Coração é sentimento, não é músculo cardíaco, simplesmente. A palavra coragem, em português, vem de cor, coração, e o sufixo age, o agir do coração. Porque é preciso muito mais coragem você agir a partir do sentimento do que a partir do pensamento. Você descansa no conforto, né, da ciência, dos livros já publicados, dos pareceres, né, e ao passo que o sentimento não. O sentimento corresponde a soltar as amarras, não é, desse navio chamado coração e você deixar a segurança do porto e partir para o mar aberto. Os navios não foram feitos para os portos, né? E em francês, coragem é courage. É uma palavra também composta que se compõe, que se forma do substantivo cœur, de coração, e do sufixo age, o agir do coração. Aí vem Pascal e diz: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Eu não gosto das pessoas frias assim. Não é não gostar, não é antipatizar, mas não me agradam as pessoas frias, que não usam o coração. Um coração rodado vale muito mais do que um 0 quilômetro. É preciso ousar, não é? Ousar, se arriscar, mas sempre numa perspectiva altruísta. Portanto, Tiago, a minha conclamação aqui para essa plateia tão qualificada, não é, e comprometida civicamente é essa, não é? Que tal a gente passar a fazer da Constituição a nossa base de argumentação? Não é? De tudo. Por exemplo, eu vejo... Olha, eu não vou fazer crítica nenhuma, apenas para não perder a oportunidade da análise. O filho do presidente está para ser indicado embaixador, não é isso? Com todo respeito. Aí a gente fica dizendo o quê? É nepotismo, é fisiologismo, digamos, é paternalismo, etc. Muito bem. Mas, e juridicamente, o que é que a gente deve dizer? Não é hora de parar objetivamente, com calma, sem precipitação, sem parte-pri, sem má vontade, não é parar e dizer: espera aí,
Vou superar essa história de nepotismo e tal. O que faz um embaixador? Representa o Brasil internacionalmente. Ele, embora fora da carreira diplomática, ele vai cuidar de relações diplomáticas. Ele vai atuar no campo das relações internacionais do Brasil. O que é que diz a Constituição sobre as relações internacionais do Brasil? Artigo 4º, entre outros, artigo 4º. Princípios. Princípios, literalmente, regentes das relações internacionais do Brasil. Diz que as relações internacionais do Brasil, a Constituição diz, se regerá pelos seguintes princípios. Aí vem independência, no sentido de soberania. Cada país independente. Prevalência dos direitos humanos. Olha. Não intervenção. Autodeterminação dos povos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Solução pacífica dos conflitos. Olha. Colaboração entre os povos para o progresso da humanidade. Aí a pergunta que cabe é: o indicado é versado nesses temas? Tem familiaridade com eles? Está à altura? Não é isso que se deve fazer, sem má vontade, sem parte-pri. De que parâmetros o Senado pode se valer para escrutinar, para avaliar, para inquirir um candidato? Desses parâmetros. Não precisa ser da carreira, muito bem, mas tem que ser versado nesses temas, familiarizado com eles, vocacionado para eles. Vocês concordam? E pronto. Não vou dar resposta nenhuma para vocês, nenhuma. Então, Tiago, é isso. É esse culto à Constituição que nos cabe nesse momento. Não é freio de arrumação que o país está atravessando, é catarse, é expiação. Eu supero tudo isso. O país está experimentando sua Constituição há 30 anos e começou a ter uma percepção mais aguda, mais clara, mais exigente das coisas e está debatendo tudo. Então, numa perspectiva mais otimista, esse debate é bom, é necessário, há de resultar daqui, né, dessa fase, um entendimento muito mais jurídico e, portanto, objetivo das coisas. E sairemos mais amadurecidos. Né? Estamos caminhando na direção do nosso senso crítico, para não aceitar fake news, por exemplo, com facilidade. Não entrar na onda desse chamado efeito manada. O efeito manada nos leva a mais do que misturar os pés com as mãos, as mãos com os cascos, né? Efeito manada. E nós não merecemos isso. É essa postura eminentemente constitucional que é de respeito por si mesmo, né? Cada um de nós se dando ao respeito de dar o melhor de si em prol do Brasil, do processo civilizatório, até porque os princípios são interpretados numa perspectiva histórico-evolutiva, histórico-cultural, é da natureza deles, são janelas abertas para o porvir. Bem, é como eu penso, Tiago. Ministro, nós estamos no final, mas se eu deixar o senhor sair daqui sem fazer uma pergunta de um tema atualíssimo, eu apanho. Né? Então, vamos lá. O senhor falou de princípios, que as respostas estão na Constituição, falou de autonomias técnicas da polícia, e nós estamos aí com um projeto de lei de abuso de autoridade que fala sobre alguns pontos que são subjetivos. E há pontos técnicos que também são subjetivos. O delegado, por exemplo, segundo a nova legislação, se o investigado disser que
não quer responder uma pergunta, ele não pode consignar as demais, ele não pode perguntar, porque essa técnica, e muitas vezes, no decorrer de um interrogatório, o investigado acaba respondendo algumas, outras não. O caso das algemas, tem que avaliar, no momento, se é necessário ou não o algemamento, mas essa avaliação deveria ser técnica do policial que está no momento. O senhor entende que essa legislação fere princípios constitucionais? Essa pergunta. Presidente, eu acho que essa lei precisa de mais reflexão, de mais debate. As coisas importantes, graves, né, estão superficializadas, a meu juízo, nesse plano do debate, da discussão, da análise. É preciso depurar um pouco mais as coisas. Eu não me pronunciei sobre esse tema em face nem do Ministério Público, nem da Polícia Federal. Eu me pronunciei meio en passant, reconheço, sobre o Judiciário. E faço uma conclamação para a gente aprofundar a reflexão. Olha, o Judiciário é o que decide, não é por último, tudo afunila para ele. Não pode deixar de ser. Ele atua debaixo de um processo legal, do juiz natural, tem a obrigação de publicar suas decisões, de fundamentar tecnicamente as suas decisões, artigo 93, inciso 9, ali com o sistema de justiça nos seus calcanhares, né? As outras instituições do sistema de justiça ali. A vigília popular que se tornou intensa, a cobrança social, levando o judiciário, não me interpretem mal, viu o que eu vou dizer, levando o judiciário a proferir decisões necessariamente mais claras. Não é? O judiciário tem que ser mais claro nas suas decisões, até mais didático, não apenas para pacificar as coisas, por fim as controvérsias no plano formal, processual, documental, mas no plano factual, a sociedade assimilar as decisões do judiciário como bem fundamentadas, consistentes, objetivas, equânimes. Poder Judiciário, teu nome é equidistância, não é? Imparcialidade e neutralidade. E o juiz interpreta os textos, o bloco de normas, norma isolada, texto isolado, o bloco de textos, o sistema dos enunciados como um todo, o sistema, põe no papel, faz o seu relatório, estrutura a sua decisão tripartitemente, relatório, fundamentação, conclusão, e de acordo com sua ciência, seu entendimento técnico das coisas, sua independência. É preciso muita coragem para ser independente. O judiciário goza de independência política e autonomia técnica. É preciso muita coragem para ser independente politicamente. Num Brasil afeito a rapapés, a lamaleques, em torno, notadamente, do poder executivo, independente de quem esteja no poder. Não é? E, de repente, o judiciário fica sob o risco de incorrer no seu processo hermenêutico em crime, por abuso de poder ou abuso de autoridade. A Constituição, em matéria de prestação jurisdicional, fala de infração penal comum e crime de responsabilidade. Essa terceira figura, sabe, Geder, do abuso de poder, o abuso de autoridade, é que talvez não seja, eu não estou afirmando categoricamente, até tive muita vontade de fazê-lo categoricamente, mas eu, com certa prudência, certa humildade também, é que é preciso, talvez seja inconstitucional mesmo. Agora, confesso, presidente, eu me disponho a investigar, assim, cognitivamente, com mais detença, o caso da Polícia Federal, sem lhe cobrar nada por isso, viu? Não é parecer... É pro bono, viu? A associação, fique tranquila. Tá vendo? Viu? A gente faz uma rodada, 2 rodadas de discussão lá no escritório. O Ricardo Mandarino está aqui, foi juiz federal há 20 anos, né? É do nosso grupo, da nossa equipe profissional. Porque seria leviandade de minha parte avançar agora
Ótimo. ponto de vista. Ótimo, ministro. Está vendo? Eu não podia deixar de fazer essa pergunta. Já ganhamos um parecer. Bom, antes de chamar aqui... Eu já chamo, mas antes dele vir ao palco e encerrar, fazer o encerramento e a premiação aqui no final, o Dr. Rony, que é o coordenador do simpósio, eu queria pedir uma salva de palmas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito. Ministro, eu sei e acredito muito que tudo acontece ao tempo que Deus nos permite. Desde a primeira edição do Simpósio Nacional de Combate à Corrupção aqui, eu coordeno esse evento e o meu sonho era ter o senhor nesse palco para poder fazer um encerramento aqui de uma edição. Primeira edição não conseguimos, segunda edição também não conseguimos. A terceira edição, eu gostaria de relembrá-la, e o final dela está bem vivo na mente dessa plateia. Ministro Barroso fez uma palestra brilhante e nos trouxe esperança, né? Quando ele encerrou a participação dele, essa plenária inteira levantou e o aplaudiu de pé. E o senhor veio, chegou aqui, encantou a plateia. No final da sua plateia, todos permaneceram sentados. Todos aplaudiram sentados. Mas sabe por quê, ministro? Porque o senhor trouxe paz para esse palco. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Na minha época de estudante, eu sempre me socorri à Constituição. E eu sempre adorei esse texto. E eu falo, eu sou da geração pós-88. E, por isso, eu me formei e vim para a Polícia Federal. Então, por que as pessoas ficaram sentadas? Porque elas não tiveram forças para levantar, ministro. Isso, e pegando um texto, uma parte da fala do senhor, o senhor fez aqui, para todos nós, a conjugação perfeita do QI e do QE. Então, nós ficamos plenos aqui. Mas o ruim de chamar dois amigos ao palco para poder mediar isso é porque pensamos iguais e eles antecipam as falas. Tiago antecipou minha fala num pouco, doutor Paiva antecipou a minha fala no outro ponto, que eu queria levantar essa plateia para aplaudir o senhor. O doutor Paiva conseguiu fazer isso antes de mim, mas eu acho que é natural e é desse sentimento que nós temos aqui. Esse simpósio é o último ano dele aqui em Salvador. Nós vamos fazer ele correr o Brasil, né? Ele tem um nome de nacional, não é à toa. Por 4 anos nós nos fortalecemos, nossos parceiros estão aqui, todos encantados, todos felizes por estar participando desse evento. E nós vamos correr com ele. Mas eu tenho certeza que o senhor, o ministro Barroso também, todos os outros que estiveram no palco aqui, e eu não vou nominá-los porque a emoção é grande, eu posso esquecer algum e eu não vou me perdoar depois, né? Mas, nesse momento, eu peço ao senhor só um pouquinho de liberdade para poder lembrar da equipe que fez esse simpósio ao longo de 4 anos. E não o nome da equipe que fica aqui, não invisível, mas trabalhando muito, fazendo tudo para correr bem. Eu gostaria de agradecer a Bárbara Menezes, que é a organizadora e proprietária da empresa que faz essa organização. Em nome dela, eu agradeço os 4 anos de caminhada aqui, e ela permitiu também, com a competência que ela sempre tem, que isso aqui funcionasse da forma que foi. E, voltando ao agradecimento, ministro, eu acho que, assim, ao longo dos anos e ao longo dos períodos, nós vamos sempre lembrar desse momento aqui na história do Simpósio Nacional de Combate à Corrupção. Eu acho que a gente sempre tem que falar de corrupção, porque é isso que nós precisamos fazer. Nós tratamos de um órgão de controle, nós podemos ter uns momentos mais tranquilos, outros mais turbulentos, mas é isso que nós precisamos fazer. Muito obrigado, e eu fico também com esse sentimento de gratidão e tranquilidade por poder entregar esse filho, que já ganhou 4 anos. Muito obrigado, ministro.
Eu vou trazer aqui para o senhor só uma comenda, que é o troféu e o certificado desse simpósio. Ele é nesse formato de um tripé, ministro, porque aqui as carreiras jurídicas nessa base, a imprensa e a sociedade civil. É o que nós entendemos que é o combate à corrupção moderno. Carreiras jurídicas fazendo a base do combate à corrupção. A imprensa e a sociedade. Espero que o senhor leve esse é o certificado de participação. Com muito orgulho, nós entregamos ele ao senhor e é um orgulho para a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal poder escrever o nome do senhor nesse certificado. Eu vou entregar para esses amigos e competentes mediadores, doutor Tiago, aqui presente, um amigo, e a doutor Paiva, para nós tirarmos essa foto final aqui. Eu ameacei o Rony se ele não me entregasse um desses troféus, né? E também ele está falando que o filho vai ser entregue para outro. Ele está enganado, né? Onde o filho for, ele vai atrás. Não tem isso. Nós vamos organizar o Simpósio Nacional de Combate à Corrupção em outros locais do país para difundir todas as ideias e levar para as demais praças. Mas onde ele estiver, você estará, né?